Fala O2, Bem-vindos a mais um O2 Talk. Galera, hoje nós estamos aqui com a nossa líder nacional. Então, uma salva de palma para Pastora Ban! A ela. Faz pra dá pra aí, bora. Pastora Butch, nós queremos fazer aqui com a senhora um overview, né, daquilo que nós vivemos no ano de 2025, começando ali em janeiro, depois indo pro Acampa. Esse ano nós vivemos tantas coisas, né, como o O2, como a senhora diz, cada vez mais nós temos rompido ali barreiras, conquistado mais coisas como ministério, e nós queremos te perguntar, né, desde ali do começo do ano, principalmente no Acampa, o que você acha que nós amadurecemos principalmente como ministério, pastora? Eu acho que assim, a gente hoje lida com uma geração que tem muita informação, mas está faltando entender a raiz que está em Cristo. Então a gente busca muitas experiências, a gente vive muitas experiências, mas a galera ainda se sente um pouco perdida no sentido de aonde eu me estabeleço. Onde Deus quer me usar, o que Deus quer falar comigo, aonde quer... E muitas vezes coloca barreiras internas, falando, mas nesse lugar não tem, naquele não tem. Então eu enxergo a gente como O2 rompendo essas barreiras, mostrando para as pessoas que dentro daquilo que nós somos, nós temos lugar para todo mundo. Se você é um evangelista, você tem o O2 anunciar. Se você é um levita, você tem formação do O2 Praise. Se você é um mestre, você tem a Unirenascer, que você pode estar lá e dando aula. Se você é um profeta, você tem o culto, que você vai lá e que você exprime. Se você é um intercessor, então assim, o que não falta é ambientes. O que a gente estava precisando é só ter um norte de que eles existem e o que eles são. E pastora, falando um pouco sobre o Acampa, né, esse ano a gente viveu o Acampa. A galera sempre costuma dizer, né, que a noite profética marcou tantas outras coisas, né, que a gente viveu ali de ambiente. Eu acho que foi um acampo muito diferente, né? Eu, principalmente, eu vou para acampamento ali desde meus 12 anos. Comecei a ir para o acampo ali com uns 16, 17 anos. E esse acampo, ele teve um teor, assim, muito especial, principalmente ali, noite profética, heavy e todas as outras coisas. E não só pelo ambiente espiritual, mas pela qualidade que a gente vê que a gente tem conseguido trazer pro O2. E o que te marcou, assim, você olha pro acampamento e fala, cara, isso me marcou, seja uma ministração que a senhora fez na noite profética, ou seja, atitudes que você viu a galera tendo novas, o que te marcou, O que mais me marca em todo o acampamento é a disposição dos líderes em promover o melhor. Porque nada daquilo acontece sem essa primeira comprada de ideia, vamos assim dizer. Então, toda vez que eu olho para o time de líderes que se levantam e ele se renova, eu tô há 14 anos na frente do O2, então, no ministério, né? É muito tempo, nem sempre, hoje como líder nacional, mas eu também já fui a menina que só foi para o acampamento, onde eu tive a minha primeira experiência. E eu enxergo uma maturidade na gente, no ponto de que não tem mais impossíveis. Então, aquilo que a gente quer promover, a gente coloca diante de Deus, a gente busca a estratégia e a gente faz acontecer. Agora, o que me marca, né, e assim, o que me deixa muito feliz, e eu falo que eu fico até com cara de boba, é ver vocês fazendo o que vocês foram chamados para fazer. A noite profética que eu ministrei, ela foi um marco na minha vida e no meu ministério. Mas maior que isso foi ver a dança puxada pelo Fê e pela Elô, ver a pastora Naná e o pastor Piero pregando na Heaven, ver a Heaven acontecendo dentro da fazenda, que é um projeto que Deus entregou para o sonho de vocês. É ver os aconselhamentos acontecendo, é ver a galera sendo quebrantada. Então, para mim, cara, e assim, uma cena que marcou muito, e pode parecer até boba, mas foi, cara, eu pulando na galera e a galera me jogando pra cima. Cara, falei, Muito bom. Porque isso é uma coisa que a gente vê as pessoas fazendo e você nunca se colocou naquela posição. Então aquilo ali pra mim foi a explosão da minha alegria de fazer, Deus, eu sei que eu tô fazendo algo que o Senhor quer que eu faça e essa geração tá entendendo. Então isso foi o que mais me marcou nesse acampa, porque a gente foi encontrado, né? Então é muito louco. E quais são as suas expectativas para o próximo acampamento e também para os próximos eventos do ano que vem? Cara, eu tô numa consagração já, né? Pastora Butch e a sua consagração de 5 gerações, jejum, milhares. Quando eu falo que vai ter reunião de acampamento, todo mundo já gela, né? Mas você sabe que esse é o segredo da gente viver o que a gente tem vivido. É uma vida de consagração mesmo. Assim, a galera não sabe, mas quem participou do time,
os líderes estaduais estavam há 6 meses antes do acampamento em jejum. Então a preparação ela começou muito antes daquilo que a galera vê, né? E para 2026, Deus tem me visitado muito sobre o ir além, né? Os chamados para ir além. Porque não adianta nós atrairmos uma geração para Cristo e nós não darmos o caminho para esta geração. Então nós encontramos a geração rompeu o entendimento de quem Cristo é e agora eles vão além. Além do que eu fui, além do que os líderes que passaram antes de mim foram, para que o legado seja construído e tenha continuidade. Isso é muito bom, a ponto que algumas das nossas coleções, o conteúdo que a gente está desenvolvendo, aquilo que o Senhor vem falando conosco, das coleções das roupas, os temas, vem muito de encontro com não perder a essência da igreja, nascer do reino de Deus, com aquilo que ele tem, né, que é o relacionamento puro dentro do jardim, mas também gerar esse lado geracional de legado, né, porque uma das coisas que eu tô aprendendo muito é que o Senhor, ele é um Deus geracional. E que ele ama quando a igreja se levanta para realmente levantar um legado, sabe? E isso é muito forte. Eu acho que é isso que a gente tá vendo muito de encontro com o O2, né? Sim. E isso não tem nem palavras para dizer. A frase que ecoa no meu espírito é: qual legado você vai deixar quando essa geração passar? Né? É aquela famosa frase que às vezes falam que é: como você quer ser lembrado? Não, eu não quero ser lembrado, eu quero saber qual é o legado que eu vou ter deixado na terra. Então eu entendo que Deus tem essa confiança sobre a minha vida, sobre a vida do pastor Tota, que, cara, quem me mantém de pé é ele. Quem me mantém de pé é ele, todo mundo sabe disso e eu falo, cara, eu não prego sem ele orar por mim, eu não faço nada no O2 sem a concordância dele. E eu sou a maluca, mas ele é o centrado. Então Deus uniu as coisas certas ali, né? É muito bom. E eu observo muito as coisas, né? Principalmente a senhora e o pastor, não só a maneira que vocês se comportam dentro do O2, mas o que me chama mais atenção é algo que pode parecer até meio besta, mas a maneira com que a senhora e o pastor têm adaptado a vestimenta de vocês chama muito a minha atenção e entra muito na parada que a Laurinha falou da geração. E eu queria perguntar como, fora, lógico, a vestimenta de vocês, a comunicação de vocês, a rede social mais ativa, mas quando foi que deu um start ali na cabeça de vocês para começar a mudar algumas coisas mesmo ali, sei lá, no dia a dia de vocês, coisas simples, sabe? Cara, isso é muito louco porque foi assim, quando a gente foi levantado líder nacional, a gente se deparou com uma linha de comunicação. O que eu quero dizer com isso? Nós pertencemos a uma geração que eu chamo de meio. Por que meio? É uma geração que não é muito tecnológica, mas é uma geração que também conversa com a geração, sabe o que é o WhatsApp, o Instagram, mexe, não sei o quê, mas não é dependente da tecnologia. A geração que antecedeu a gente não tinha nada de tecnologia. E era tipo, eu falo e vocês obedecem, eu envio, vocês falam. A geração que vem após é uma geração confrontadora, mas com argumentos. Não é vazio. Então, de tanto que eu ministro, quando eu ministro, eu falo para os pais que me procuram, ouça os teus filhos, porque o questionamento dele é interesse em saber como você pensa a respeito do assunto, não é só uma afronta. E aí, diante disso, eu falei para o pastor, se nós somos o meio, a gente precisa se comunicar com as duas gerações. A geração de vocês comunica se eu subir para pregar de salto alto e social? Não. Se eu não usar uma oversize, se eu não procurar uma saia, se eu não procurar um tênis da Horas, eu já gostava, isso não foi nenhum sacrifício. Mas se eu não entender o tempo, eu não comunico com aquilo que eu visto e você não presta atenção em mim. Então o que sai da minha boca não vai gerar impacto em você. E aí eu ganhei essa consciência de que a gente tem que se comunicar também através da forma que fala, da forma que veste e do estilo de vida que tem. Por isso que a gente é regrado com exercício, por isso que a gente estuda e mostra que está estudando, por isso que a gente trabalha, porque o servo de Deus não pode ser alienado. Lifestyle mesmo, né? Vida. Exatamente. Como jovem cristão. E eu preciso ensinar vocês esse caminho. Dá para ser uma pastora e dá para ter uma vida normal. Ter trabalho, ter vida, ter tudo e dar conta de tudo. Às vezes a gente surta, mas o mundo é assim. E aí a gente vai ajustando e vai formando vocês nessas esferas todas. E vocês precisam ver essa abertura da gente, né? Óbvio, nenhum de vocês me enxerga como uma menina. Mas quando eu subo no altar com uma roupa que chama atenção, presta atenção no que eu tô falando. Então isso foi vocês que nos ensinaram. Muito bom, muito bom. Então, galera, mandem mais dicas para o pastor Abutre nas redes sociais, porque, é meu pastor Tota 1 milhão.
E continuando assim, a nossa linha cronológica do ano, queria falar um pouco você do sertão. Pelo amor de Deus! Eu e a Laurinha estávamos, né, galera? Estávamos, se você não lembra... Muito forte, tudo que vivemos junto. A gente foi pro sertão esse ano, sertão do Ceará, de Sobral, pastor Warisson, pastor, um beijaço pra você, te amamos. E a gente viu, né, na pele com a senhora lá, eu já tinha ido, foi minha terceira vez, a Laurinha foi a primeira, a senhora também a primeira. O que o sertão promoveu, assim, no interior da senhora e do pastor Tota? Que sempre vai valer a pena servir. O maior é o que serve. Quando o pastor Alisson, né, a gente ia de qualquer forma, mas quando ele me surpreendeu com o convite para eu ministrar na escola, eu chorei muito em casa. Chorei muito, 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 porque eu falei pro pastor Tota, eu nunca me imaginei rompendo barreiras nesse sentido de poder ser uma referência geracional e não aonde eu fui plantada por Deus, que é aqui na igreja, né? E com muito temor eu pedi um envio da Bispa Sônia e na hora ela falou, vai ser voz profética, você é o legado que eu tô deixando. E só para as pessoas terem um pouco de entendimento, lá no sertão são missionários do Brasil todo que vem. Então, a praia ela foi uma das preletoras da escola, então, mano, foi assim bizarro, em missionários do Brasil todo, algo assim sobrenatural. Exatamente, a ponto que tinha nós, galera de São Paulo, né, um bando de paulista de meião na canela, e a galera do Nordeste, tinha a galera de Recife, Ceará, Rio de Janeiro, foi muito legal. Então, assim, o sertão, ele trouxe para mim uma convicção de que aquilo que eu tenho como verdade, eu sou muito do servir. Eu me dou, eu faço, eu me alegro nessa posição. E, cara, aquilo me fortaleceu de uma forma, assim, me fez enxergar uma capacitação sobrenatural e enxergar quão pequeno nós somos. Quantos lugares nós ainda temos para alcançar. Quando a gente viu aquele poço sendo estourado, sabendo que 40 famílias iam receber água e as crianças iam tomar banho, cara, assim, não tem o que falar, não tem uma coisa, mas o que despertou em mim é maior será sempre o que serve. Sim, acho que também uma das coisas, pelo menos pra mim, foi que mais me marcou dentro do sertão foi a questão de que o Senhor ama a comunhão. Sim. Foi incrível, a gente teve 2 dias só com a galera ali do O2 mesmo, só sem ninguém lá da escola, só o O2. E foi um momento muito incrível, assim, de comunhão, que eu falei, nossa, jamais pensaria em me conectar com essas pessoas, porque, tipo, é uma galera que é de outra estadual, é tipo, gente, Alphaville, eu sou de São Bernardo e Alphaville é muito longe. Então eu olhei e falei, cara, que incrível, são pessoas que são realmente, que amam a Deus e estar em comunhão é bizarro, porque o Senhor também, uma coisa que eu aprendi, foi que o Senhor ordena bênção nesses lugares. Sim. E Ele ama com muita alegria, né? Isso acho que também te marcou muito, né? Marcou porque assim, você tá próximo das pessoas, faz as pessoas te enxergarem como realmente você é. Sim. Né? Então, quando a gente tem essas oportunidades de estarmos juntos em menores grupos, vocês conhecem a nossa essência, Sim, minha e do pastor. Então, a minha essência é aquela, é acordar de manhã e falar, tem café pra todo mundo? Vamos comprar... Opa, não posso... Falou, mas assim, o que fica no sertão... O que é do sertão, fica no sertão. Agora vai saber, irmão. Né? Já ouvi a frase, só vou se a pastora Buti for. Então, assim, a gente prepara por quê? Por mais que a experiência precise gerar um fruto, vocês também precisam entender que existe pastores que amam a vida de vocês e que não vão deixar o pequeno e nem o grande faltar. Então, se eu tiver que doar a minha vida em prol de ver uma geração vivendo experiências com Deus, eu vou. Por isso que eu sou a última a comer, por isso que eu sou a primeira a me preocupar, porque isso foi uma coisa que Deus colocou dentro de mim, né? E o sertão, ele aflora em nós aquilo que é a nossa verdade, né? E o sertão só aflorou ainda mais aquilo que eu já entendo que eu sou como mulher, mas me fez falar, Senhor, ainda tem muito para fazer, tem muita lenha para queimar. Então a gente precisa levar essa geração para essa vivência. Muito bom. Indo para nossa parte final do O2 Talk, queria falar um pouco sobre a O2 Conference, que foi assim incrível, e também a gente vem falando muito sobre a geração, né, o mover geracional. E isso implica muito sobre o Brasil, né, sobre a nossa nação, e falando sobre a O2 Conference e principalmente sobre aquilo que a senhora enxerga sobre uma geração e nós como Igreja Renascer inserido nisso. Qual que é a perspectiva para que você enxerga para essa geração que nós estamos vivendo
além, tipo, Brasil, os estados que tem para alcançar no Brasil, que a gente fala muito de nações, né? Mas indo pro sertão a gente viu que ainda há muito para fazer nesse lugar, nessa nossa nação. Eu acho que assim, antes de querermos sair para fora, precisamos cuidar da nossa casa. Mas, ao mesmo tempo, eu também entendo que fora tem muita gente precisando. A O2 Conference, ela trouxe para mim esse entendimento de que nós precisamos nos superar em todas as esferas da sociedade. Nós precisamos sair de nichos. Então, a família tem que ser alcançada, a vida profissional tem que ser alcançada, a vida pessoal tem que ser alcançada, a política tem que ser alcançada. Cara, nós tivemos os talks dentro, que foram incríveis. Nós tivemos representantes políticos que são cristãos, nós tivemos aqui pessoas de mídias, de comunicação, que hoje é o que fala. A galera hoje se comunica muito mais com o celular na mão do que pessoalmente. Então a gente precisa saber usar a mídia a favor da igreja, a favor de Cristo, né? A gente precisa manifestar o reino nessas esferas. Então a O2 Conference veio para isso. E quando eu olho para essa geração, o que eu enxergo? Nós precisamos alcançar os lugares que o apóstolo não chegou. Então, por exemplo, ele fez tudo. Ele fez a SOS da Vida, ele encheu estádios, ele fez obras sociais, ele visitou por muitos sertões, como a gente sabe da história dele, ele transformou vidas, ele construiu uma igreja, um lugar para as pessoas chegarem. Nós temos que alargar essas estacas. Então, assim, nós temos, e para 2026, eu vejo o O2 na África. Forte. Ó, aliás, é algo que tá sendo construído aí, né? Tá. A gente tinha começado uma possível ida agora em 2025, sim, mas nós sentamos e achamos melhor ter um tempo maior de preparação, mas eu tenho convicção no meu espírito que em 2026 nós estaremos na África. Então, se você quer ir pra África, saiba, tira seu passaporte, pelo amor de Deus, tenha a nossa parte, né, o mínimo. Tira seu passaporte, entre em oração e jejum, porque se você entrar, o Senhor vai falar, ele vai ver o desejo do seu coração e vai falar também com a pastora pra ti. É isso. Boa. Agora, finalizando mesmo, a gente queria fazer um bate-bola com você rápido. Então, em uma palavra, como você define esse ano, Romper. Eu defino Boa. como romper. Um louvor que te define esse ano. É como fala, encher o saco. Cara, do Renascer Brave, mas assim, porque agora o duro vai ser eu lembrar ele pra eu cantar, mas ele é recente, que fala que Deus viu a nossa coragem, viu a nossa perseverança, e ele entende isso como uma dádiva. Eu não consigo entoá-lo agora porque não vem na minha mente. Depois o editor coloca aí Coloca aí, salve a nota pra gente. Salva, mas eu vi, quando ele fala, eu vi o teu choro, eu vi isso, assim, esse louvor é do Praise. Praise, sim. Boa. Então, Editor, tem uma missão. então ele é o meu louvor desse ano. Boa, algo ou alguém que te marcou esse ano? Bispa Fernanda. Muito bom. Tá. Um ensinamento que você realmente conseguiu aprender e criou um sentimento e floresceu dentro do seu coração esse ano. Nunca se sinta pequeno diante da grandeza do que Deus quer te entregar. Muito bom, muito bom. E para finalizar, uma mensagem para a nossa geração para o ano de 2026. Pode olhar para lá se quiser. Presta atenção em algo muito sério. Você não vive de momentos. Você vive de uma história que já foi escrita por Deus muito antes de você existir. Então não se satisfaça com o raso, mergulhe no profundo. E galera, estamos encerrando mais um episódio do O2 Talk. Mas se você curtiu esse episódio, deixa seu like aqui, se inscreve no canal e não vacila. Nós vamos soltar, Laurinha. Vamos soltar vários conteúdos aqui no canal do YouTube e fiquem ligados também na nossa conta no Instagram, que é O2 Renascer. Então é isso, um beijo, falou!